Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 e começa agora mais um informativo Coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente, enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905 e temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara São José do Rio Preto para você entrar em contato com a gente, 3214-7766. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook, no YouTube, curta e compartilhe nossas páginas. E estamos ao vivo também pelo streaming do nosso site, anote aí o nosso endereço www.riopreto.sp.leg.br. Bom, estamos aguardando aí a live da Prefeitura Municipal de Rio Preto, Secretaria de Saúde, né, do Comitê de Combate a Coronavírus, com as atualizações dos dados de Covid-19 nesta sexta-feira em Rio Preto. Enquanto a Prefeitura não começa a live, assim que começar, a gente interrompe aqui o programa, vai direto lá para a Prefeitura e volta na sequência depois. Mas, enquanto não começa, vamos aí às atualizações das informações do dia, que a grande novidade aí é o fato de Rio Preto e região ter regredido para a fase laranja do Plano São Paulo, né? Inclusive, a gente tem uma reportagem aí da jornalista Mariana Dayer com os detalhes. Vamos conferir aí Rio Preto, então, regredindo para a fase laranja do Plano São Paulo. A região de São José do Rio Preto regrediu para a fase laranja do Plano São Paulo. O anúncio da reclassificação foi feito pelo governo do estado e levou em consideração critérios como o número de mortes e internações. O Departamento Regional de Saúde de Rio Preto registra 70,02% dos leitos de UTI ocupados atualmente. Na fase laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até 8 horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade e encerramento às 8 horas da noite. O consumo local em bares está totalmente proibido. A venda de bebidas nos restaurantes só é permitida até às 8 horas da noite. Em nota encaminhada à imprensa, o prefeito Edinho Araújo apontou as festas de final de ano como as responsáveis pelo aumento no número de casos e mortes em São José do Rio Preto. E ainda afirmou que a regressão de fase do amarelo para o laranja para São José do Rio Preto e região se faz necessária para garantir o atendimento adequado. Mariana Dayer para a TV Câmara. Bom, tá aí então, gente, o Fase Laranja Rio Preto, já vai começar o vídeo da Prefeitura. Só para complementar, houve uma flexibilização da fase laranja. Então, naquela fase laranja que a gente ficou muito tempo, não podia academia, não podia restaurante. Agora a fase laranja pode. Então, pouca coisa muda em Rio Preto. Vamos cortar aí, vamos direto para a live. Na sequência, a gente comenta mais sobre essa fase laranja. De janeiro. Agora são 4 horas e 4 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 135 desde o início da pandemia da Covid-19. Hoje, quem atualiza os dados da pandemia na cidade é o assessor especial da Secretaria de Saúde, Dr. André Luciano Baitello, e nós teremos também a presença da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, a Miriam Volk, que vai falar sobre as principais mudanças agora para os estabelecimentos comerciais nesta fase laranja. Antes de começar, gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que faz parte dessa transmissão por meio de uma parceria entre o Lar de Fátima e a Secretaria da Mulher. Vamos começar então com a atualização dos dados. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Letícia. Bom, vamos então fazer a atualização, mais uma atualização da situação epidemiológica do Covid-19 no município de São José do Rio Preto. Até o dia de ontem foram atendidos
no município 153 mil pessoas com quadros de síndrome gripal. Foram testados 86,5% dessa população, dando 132.471 pessoas testadas. Destes foram confirmados, ou seja, apresentaram nesses meses o diagnóstico de Covid-19 confirmado pelo exame laboratorial, PCR ou exame sorológico, 38.413 pessoas. Então, mostrando uma alta prevalência dessa doença na nossa população. O coeficiente de incidência é de 8.338 casos para cada 100 mil habitantes, sendo que nós tivemos 3.869 pacientes com síndrome respiratória aguda grave, num percentual de 10%. Os pacientes com síndrome respiratória aguda grave são os pacientes que acabam tendo maior gravidade e acabam necessitando de internação, UTI e tem evolução mais desfavorável. Nós temos hoje 3.240 profissionais de saúde que foram infectados e 977 óbitos, o que dá um percentual de mortalidade de 2,54%. Nesta população, são considerados recuperados hoje 34.315, próximo de 90%. Próximo. Com relação aos casos novos e óbitos, desde a última divulgação, nós tivemos nos últimos dias 657 casos novos, sendo estes diagnósticos feitos, na grande maioria dos casos, pelo exame do PCR. E, nas últimas 24 horas, nós totalizamos mais 7 óbitos. Não são casos recentes, são casos de pacientes que já estavam internados nos leitos hospitalares. Quanto ao percentual de positividade de casos leves e graves por Covid-19 por semana de notificação, então a gente observa aí nas curvas apresentadas, curva em amarelo é o percentual de positividade dos exames. Um aumento considerável nas últimas semanas, de 76% para os casos leves e de 39% para os casos graves. Esse índice de positividade nos testes dos pacientes avaliados com síndrome respiratória indica que a doença vem atingindo uma velocidade rápida de disseminação, que piora consideravelmente aí nessas últimas 2 semanas. Quanto à média móvel de casos confirmados por semana, a gente também observa aí na parte direita do gráfico um aumento considerável nessas últimas semanas, pulando do patamar de 200 casos para 269. Nós já chegamos a ter, lá no vale da curva, na parte mais deprimida aí desse gráfico, 100 casos, e hoje a gente está com 269 casos. Próximo. Quanto à média móvel de síndrome respiratória aguda grave, a gente também observa um aumento nas últimas semanas, mas inferior aos meses de agosto. Mas mostra também, acompanhando a taxa de aumento de casos, um aumento menos intenso nos casos de maior gravidade. Quanto aos óbitos,
nessa curva em azul, nós hoje estamos com uma média móvel em torno de 4 óbitos, que é inferior ao pico da doença lá nos meses de agosto, mas que vem tendo também uma tendência de ascensão. Só lembrando que existe um delay, um atraso de pelo menos 10 a 15 dias em relação aos casos e em relação à internação, ou seja, é provável que o número de óbitos aumente ao longo das próximas semanas. Próximo. E acompanhando toda essa tendência, existe um aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI. Ou seja, a taxa de ocupação vem aumentando, chegando hoje a 73,4% no município de São José do Rio Preto. Isso tanto para hospitais privados quanto para hospitais públicos. Então, a taxa de ocupação de leitos, que é uma medida importante do Plano São Paulo de flexibilização, aumentou consideravelmente nas últimas semanas, que depois nós vamos ver a consequência, então, no Plano São Paulo. E aqui a situação no dia de ontem, como está a situação nos hospitais. Nós temos 326 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, sendo 2/3 desse valor na enfermaria, 207 pacientes, e cerca de 1/3 em UTI, 119. E desses casos graves, internados, nós temos que 193 pacientes confirmaram o diagnóstico de Covid, guardando uma maior incidência de casos na UTI, mostrando uma maior gravidade do Covid em relação a outras doenças respiratórias. E 107 pacientes internados em leitos de enfermaria. Então, também observamos um aumento nos casos de internação por Covid e que vem causando, então, essa alta taxa de ocupação. A Secretaria de Saúde, então, preocupada com esses índices, essas taxas de ocupação, vai inaugurar na segunda-feira uma unidade de internação, que são leitos de enfermaria, com todos os cuidados necessários para pacientes de síndrome respiratória aguda, leve e moderada, leitos de enfermaria, então, com todos os cuidados, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapia e todos os equipamentos necessários para atendimento desses pacientes. Começa a funcionar na segunda-feira, dia 18, na unidade de internação básica do Luz da Esperança. Esse é um prédio que foi executado para ser uma unidade básica de saúde, mas que está adaptado, totalmente adaptado, hoje, para atendimento de casos de baixa e moderada gravidade de síndrome respiratória. Esses pacientes, então, vão ser regulados e essa é uma unidade fechada, ou seja, não é para atendimento primário. As pessoas não devem procurar essa unidade. Essa unidade são leitos hospitalares regulados pelo SAMU, tá? E esses pacientes vão seguir o fluxo saindo das unidades básicas de saúde e da UPA Jaguaré. E também podem sair dos hospitais para término de tratamento. Tá certo? Então, a partir de segunda-feira, passa a funcionar a unidade da Luz Esperança. O RH dessas unidades, ele está sendo utilizado, o RH próprio da Secretaria, por
reorganização dos nossos funcionários. Então, as unidades do Gabriela e do São Francisco vão reduzir o seu atendimento rotineiro, porque parte das equipes dessas unidades estarão prestando serviço nessa unidade de internação básica. Isso se deve, basicamente, à dificuldade de contratação de novas equipes e à otimização dos recursos disponíveis na rede de saúde. Pode passar. Então, diante desses dados que nós vimos, principalmente da taxa de ocupação de UTI, que já passa de 70% em toda a região, porque o Plano São Paulo avalia a situação regional do DRS 15, que são 101 municípios, tá? Mostrou uma taxa de ocupação elevada nos leitos de UTI e, seguindo o Plano São Paulo, nós passamos para a fase laranja, tá certo? Isso é uma decisão do governo de São Paulo. Junto com Rio Preto vão mais 8 ou 9 regiões que acabam passando da fase amarela para a fase laranja, como está mostrado aí no gráfico. Então é isso. Agora a Miriam vai passar algumas coisas da nossa gerente de vigilância sanitária a respeito das mudanças que vão acabar acontecendo com a mudança de fase aí. Boa tarde a todos. Mediante a reclassificação do município na fase laranja pelo governo estadual, nós teremos algumas alterações nas normas aqui no município que vão passar a valer a partir de segunda-feira. Tá? A deliberação com todas essas normas e explicações e protocolos anexos, elas vão ser publicadas após a publicação do decreto estadual. Bom, o que vai mudar? Hoje, nós temos os estabelecimentos, eles funcionam por 10 horas diárias. Tá? A única mudança para o comércio, serviços, shoppings e salão de cabeleireiro, ou seja, todas as atividades não essenciais, vai ser a alteração de horário. Esses estabelecimentos passarão a funcionar por 8 horas diárias. E eles terão que funcionar entre 6 da manhã até, no máximo, as 8 horas da noite. Uma outra mudança é em relação aos bares. O que são bares, de acordo com a regulamentação estadual? São todos os estabelecimentos que têm atividade predominante de bar, ainda que exerça atividade de restaurante, de lanchonete ou outra atividade. Ou seja, é o estabelecimento onde predomina o fornecimento de bebidas alcoólicas para o consumo no local. Tá? Então, bares e restaurantes, bares e lanchonetes, todos estes estão proibidos de atender ao público, em todos os horários. Eles devem permanecer fechados, as atividades somente internas, acesso pelos funcionários, e eles estão autorizados apenas para entrega a domicílio. As academias, o Estado, na verdade, ele fez um ajuste, né, para as academias. A capacidade anterior, na fase amarela, era de 30%, agora passou, tanto na amarela quanto na laranja, que nós estamos, a capacidade passou a ser de 40% de público. As atividades de ensino, que na fase amarela estávamos com 70% de capacidade, agora foi para 35%, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os cursos do nível superior, menos os cursos da área de saúde, eles estão com as aulas e atividades presenciais suspensas na fase laranja. Festas. As festas estão proibidas, qualquer tipo de festa. Os buffets, né, que normalmente promovem as festas, eles podem funcionar apenas como restaurantes, conforme a determinação do governo estadual. Reuniões.
qualquer tipo de reuniões de pessoas, em local de trabalho, assembleias, eventos, ela deve ser limitada a 25 pessoas. Então, na última alteração do município, nós tínhamos limitados os eventos para 50 pessoas e hoje o Estado está restringindo para 25 pessoas. E os eventos que já foram autorizados? O comitê avalia semanalmente os pedidos de autorização para eventos. E como a autorização era para eventos com no máximo 50 pessoas, os eventos que já foram autorizados, eles poderão ser realizados ainda. Porém, aqueles eventos que ainda não foram avaliados e os que estão por vir, eles só poderão comportar até 25 pessoas. Então, esses eventos, considera-se, mesmo que já estão pedidos, considera-se negado já. Muito obrigada, Miriam, pela participação. Eu vou voltar daqui a pouco com você, porque a gente tem perguntas, mas eu vou começar com perguntas da imprensa para o Dr. Baitello. Doutor, então a primeira pergunta é do repórter Vitor Grieger Lopes, da TV Record, que diz: gostaria de saber se o índice de ocupação de leitos de UTI foi o principal fator que levou a DRS 15, que é a nossa região, para a fase laranja do Plano São Paulo. Sim, o principal fator aí, lógico, nós tivemos um aumento do número de casos, aumento do número de óbitos, mas o principal fator para a gente mudar de fase para todo o estado, né? Não é só aqui, todo o estado está havendo uma sobrecarga aí nos leitos de UTI. E esse é um fator importante. Houve também um aumento considerável nos leitos de enfermaria também. Mas, no momento, o fator mais importante é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. A gente tem uma outra pergunta também do Vitor, que ele quer saber da vacinação. Ontem nós fizemos a live, detalhamos o plano municipal de imunização e ele quer saber, em Rio Preto, vai ser no dia 20 ou no dia 25 de janeiro? Temos uma resposta para isso? Letícia, ainda não temos, né? Nós estamos preparados para iniciar a vacinação, nosso plano já está bem estruturado, nossas equipes já estão montadas, mas nós estamos aguardando a definição do governo federal, tá? Pelo estado começa dia 25, o governo federal ainda não definiu exatamente a data. Então nós estamos aguardando a definição, né? E assim que tiver definido, a gente está pronto para iniciar a vacinação. Tá certo, doutor André Luciano Baitello. Então, muito obrigada pelas explicações. Então, agora a gente volta com a Miriam para fazer algumas perguntas, porque sempre que tem mudança de fase, a gente recebe muitas dúvidas, seja da imprensa ou também da população. Então, Miriam, eu vou começar com uma pergunta do jornalista Alexandre Gama, da TV Câmara, que quer saber, com esse retrocesso para a fase laranja, como é que fica a situação dos clubes recreativos? E ele cita aí restaurantes, piscinas, academias, quadras. Não houve alteração. Tá? O Estado não permanece a quantidade de público, 40%. Tá? A única alteração que teve, como eu disse antes, para todas as atividades não essenciais, foi a redução de horário, de 10 para 8 horas. Agora eu vou fazer algumas perguntas que a gente sempre recebe nas nossas redes sociais. Como é que ficam os templos religiosos? Bom, os templos religiosos, eles são considerados pelo governo federal como atividade essencial. Então, eles não terão mudança também, tá? Permanece funcionamento em horário habitual e permanece 40% de ocupação. Vamos reforçar agora como é que ficam os eventos corporativos nessa fase laranja. Bom, os eventos, eles devem ser autorizados pelo comitê
Da mesma maneira como já havia sido divulgado na fase amarela, deverá ser mandado no e-mail, com várias informações sobre o evento, o local, a área a ser ocupada, a quantidade de pessoas, o horário de eventos. E esse evento ele somente será autorizado quando tiver no máximo 25 pessoas e cumprir os demais requisitos, inclusive a questão de horário, que tem que ser realizado até às 8 horas da noite, como todas as outras atividades. Bom, Miriam, outra coisa que sempre causa bastante dúvida é essa questão. Os bares não podem funcionar, mas assim, tem restaurante que a gente não sabe se é restaurante, se é bar, aí tem lanchonete, tem food truck. Então, como é que fica essa questão? Sim, todos esses locais onde a predominância é o fornecimento de bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica no local, eles estão proibidos, eles estão caracterizados como bar. Bom, e por fim, também vamos falar sobre os acompanhantes. Essa questão da proibição de acompanhantes nos estabelecimentos comerciais continua? Permanece em todos os estabelecimentos comerciais, tá? Não se aplica para serviços, apenas estabelecimentos comerciais. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Miriam. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Bartello, pela participação aqui dos dois nessa transmissão de hoje. Lembrando que essa arte que foi disponibilizada aqui na apresentação, ela vai estar disponível nas nossas redes sociais. A gente vai ter uma deliberação também, Miriam? Teremos, nós publicaremos a deliberação, mas somente após a publicação do decreto estadual. Bom, então também vai estar disponível depois no portal da Prefeitura de Rio Preto, www.riopreto.sp.gov.br. Todos os protocolos sanitários também estão disponíveis, caso vocês tenham dúvida. Então, essa foi a nossa transmissão de hoje. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, a quem nos acompanhou. E nós voltamos na semana que vem, sexta-feira, às 3h30 da tarde. Um ótimo fim de semana a todos. Bom, gente, tá aí então, acompanhamos a live da Secretaria de Saúde aí com todas as informações a respeito não só do crescimento vertiginoso aí de casos em Rio Preto, mas também das novas mudanças com a reclassificação da cidade para a fase laranja. Eu vou repetir aqui os dados. Coronavírus, olha só, até hoje, 15 de janeiro, nós temos confirmados 38.413 casos, isso acumulado no total. Mas olha só, tivemos 657 casos novos confirmados aí de ontem para hoje. Não quer dizer que esses casos são... as pessoas pegaram de ontem para hoje, mas os resultados saíram de uma vez aí, tanto que eles referem-se às últimas 24 horas. Então, 657 casos nas últimas 24 horas. Se eu não me engano, puxando aqui na memória, é o recorde de casos num só dia em Rio Preto, isso desde o início da pandemia. Eu acho que a gente nunca teve mais casos num único dia do que 657 casos. E, até o momento, temos 977 mortes, com 7 mortes nas últimas 24 horas. Então, os dados preocupantes aí, sinal que a doença está se alastrando, não arrefeceu, está com tudo, as pessoas precisam começar a se cuidar melhor. E muito disso é reflexo aí de festas, aglomerações em bares, festas de fim de ano e tudo mais, tanto que, como disse aí a Miriam Wonck, o que está proibido mesmo em Rio Preto hoje, que na verdade vai ser proibido a partir de segunda-feira, é o funcionamento de bares. Como caracterizar um bar? São estabelecimentos onde há predominância de consumo de álcool, porque restaurante está permitido. Mas lugar assim de balada, bar, lugar que a pessoa vai só para beber, conversar, esse está totalmente proibido, só pode funcionar no delivery. Até porque, olha só, um dos índices aí que levou Rio Preto
para a fase laranja, né? Tirou Rio Preto do amarelo, a fase laranja é a taxa de ocupação de UTI 73,4, número altíssimo aí, desde agosto, setembro do ano passado, a gente não tinha uma taxa tão alta de ocupação de UTI, isso incluindo leitos públicos e leitos particulares. Então, é isso aí. Até por isso aí a Prefeitura anunciou também, segunda-feira, inaugura uma unidade de internação básica para cuidar aí de doentes com doenças respiratórias, que inclui a Covid, lá no Luz da Esperança. E até por isso, para tentar desafogar um pouquinho os leitos de UTI e os leitos mais complexos de hospitais. Os profissionais serão remanejados de algumas unidades básicas, como Gabriela, como disse o assessor André Baitello, isso porque ele diz que existe dificuldade hoje na contratação de novas equipes, novos profissionais de saúde. É uma dificuldade enfrentado não só em Rio Preto, em todos os lugares, né? Está saturado aí o mercado de profissionais de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médicos, intensivistas, enfim, fisioterapeutas respiratórios e tudo mais. Bom, então, como eu disse, as novas regras aí, principalmente para bares que estão proibidos de funcionar, segundo a Miriam Vonk, que é a gerente da Vigilância Sanitária, vale a partir de segunda-feira. Para o comércio em geral não muda muita coisa, é redução apenas de 10 horas para 8 horas por dia de funcionamento. Esse funcionamento tem que ser entre as 6 horas da manhã e 8 horas da noite. As academias podem continuar funcionando, como eu estava dizendo antes de começar a live. Na fase laranja, pela regra anterior, que Rio Preto ficou muito tempo, a academia, por exemplo, era proibido. Agora, nessa fase laranja nova, mais flexível, está liberado com uma capacidade de 40%. Assim como clubes também, até a pergunta que eu fiz aí, clubes, piscina, isso deve valer para condomínios também, que se enquadra ali na categoria clube, então a piscina está liberada, desde que respeitada aí a capacidade de 40% da lotação, com o devido distanciamento social, por óbvio, né? É isso aí, vamos seguindo aqui. Até por isso, hoje também a Vigilância Sanitária divulgou uma nota, antes até de Rio Preto ir para a fase laranja, que a Vigilância Sanitária determinou a interdição do Mufato Max atacadista da Avenida Antônio Marques dos Santos, lá na Zona Norte, por descumprimento às normas sanitárias de prevenção e combate ao Covid. A penalidade está prevista no Código Sanitário Municipal. A empresa já havia sofrido 16 constatações de irregularidades, 9 autuações e 6 multas. Para voltar às atividades, o Mufato Max, aí, atacadista, deverá adotar as providências para que sejam atendidas as exigências das normas sanitárias. Bom, a gente já viu no que Rio Preto foi para o laranja aí, estou seguindo aqui, a gente já passou na abertura do programa aí a reportagem da Mariana Dyer com os detalhes certinhos. E sobre o Rio Preto ter regredido à fase laranja, o prefeito Edinho Araújo divulgou uma nota, ele disse que esse retrocesso é necessário, mesmo não mudando muita coisa, né, gente? Vamos ser sinceros aí que essa fase laranja nova é mais para inglês ver, porque o que mudou? Só fechar bar, acho que não é o suficiente para conter o vírus aí com força total. Na íntegra da nota do Edinho Araújo, do prefeito, que todas as autoridades envolvidas diretamente na prevenção e no combate ao coronavírus foram unânimes em afirmar que as pessoas deveriam evitar as aglomerações nas festas de final de ano, além das campanhas de orientação feitas pela prefeitura. Infelizmente, isso não aconteceu. Agora, o sistema de saúde registra aumento considerável de casos, internações e pacientes nas UTIs. A regressão da fase do amarelo para a laranja em São José do Rio Preto e região se faz necessária para garantir o atendimento adequado. O prefeito Edinho Araújo, está aí o prefeito também culpando as festas de fim de ano para esse aumento de casos e consequente lotação
das UTIs. Agora, a população precisa colaborar também, né, gente? Não adianta a gente ir para o amarelo, para o vermelho, seja lá para que cor for, se as pessoas continuarem fingindo que a doença não existe, continuando a se reunir, se aglomerar, seja em casa de parentes, seja em festas, em chácara, aí não vai adiantar, aí não tem medida que vai dar conta. As pessoas têm que entender que o momento é de ficar em casa, sair só porque é essencial, vai no supermercado, vai na farmácia, precisa comprar um sapato, vai, compra, mas sem frufru aí, sem ficar flanando pela cidade, né? Porque a gente, para quem não lembra, oficialmente a gente está em quarentena. Falando em quarentena, ontem a saúde anunciou, né? Até foi falado aí na live, anunciou o Plano Municipal de Imunização, já prevendo o início da vacinação da população contra a Covid. Seja lá quando vier a vacina, Rio Preto, a saúde de Rio Preto diz estar preparada já para iniciar essa vacinação tão logo receba as vacinas. A previsão é que no estado de São Paulo a vacina comece no dia 25 de janeiro, como já anunciou o governador João Dória. E ontem o ministro da Saúde, o Pazuello, diz que começa no Brasil inteiro dia 20. Mas primeiro a Anvisa precisa aprovar o pedido emergencial das duas vacinas, a Coronavac, do Butantan, e a Oxford AstraZeneca, que é da Fiocruz. Então, primeiro precisa autorizar isso para depois começar a ter vacina. E também precisa ter a vacina, né? O Ministério da Saúde ia mandar um avião para buscar a vacina na Índia. A Índia falou, peraí, não é bem assim, nós não temos vacina nem para a gente. Quem falou que nós vamos vender 2 milhões de doses para o Brasil? E mesmo que chegasse também 2 milhões de doses, convenhamos, não dá para vacinar nem o Rio de Janeiro, né? Pelo plano da Prefeitura de Rio Preto, os primeiros vacinados tão logo comece. Ontem a Michela Barcelos, que é gerente de imunização, diz que tão logo recebendo as vacinas, começa no dia seguinte a vacinação. Então, a prioridade vai ser os trabalhadores da saúde, depois os idosos acima de 75 anos, na sequência, idosos acima de 70 anos, depois idosos acima de 65 anos e, na sequência, os grupos prioritários como população carcerária, funcionários de presídios, policiais, professores, etc. Aí os detalhes a gente precisa aguardar aí assim que chegar a vacina para saber quando começa e quem vai ter a prioridade nessa vacinação. É isso, gente. Bom, e sobre tudo isso, essa atualização aí do Plano São Paulo, que a gente falou no início, tem falado aí desde o começo do programa, as novas poucas restrições, né? Na verdade, dessa vez sobrou só para os bares. A gente vai conversar agora com o promotor de justiça, o Dr. Carlos Romani, que tem a missão aí de fiscalizar se a prefeitura está cumprindo as regras estipuladas em decreto estadual. O doutor Romani está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Tudo bom, e você e aos nossos ouvintes? Eu quero desejar, primeiramente, a todos vocês e a você em especial, um feliz 2021. E que, para nós, esse ano seja um ano de resgate da nossa vida e da nossa saúde com regularidade e normalidade. Pois é, que venha a vacina logo, breve, né, doutor? Bom, doutor, vamos lá. Pelo que eu li, entendi aqui, pouca coisa mudou. Como eu disse, vai sobrar para bar. Na opinião do senhor, que tem acompanhado bastante, inclusive, parece que deu uma aula sobre como o MP deve agir para novos promotores aí nesse caso. É suficiente só fechar bar? O resto pode funcionar tudo? Olha, eu acabei de receber uma informação, até estava discutindo no grupo de saúde pública do Estado de São Paulo, da qual eu participo e coordeno, que o prefeito municipal de São José dos Campos vai adotar a fase vermelha lá, entendeu? Então, portanto, pode, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, lançado o ano passado, o município ele pode ser mais rigoroso do que o Estado. O Estado apenas faz um indicativo do que deveria cada DRS estar inserido nas suas fases. Mas o município poderá, certo, conforme a decisão do Supremo,
adotar medidas mais restritivas. Então, por exemplo, em São José dos Campos, o prefeito estaria fazendo uma live agora, nesse horário, para indicar que a partir de segunda-feira lá estará na fase vermelha. Ora, para que isso ocorra e para que isso tenha uma efetividade, o que precisa o prefeito municipal, por exemplo, de São José dos Campos? Ele precisa dar uma decisão jurídica plausível e com fundamentos em critérios científicos e técnicos lá do seu município. Se ele assim o fizer e justificar tal medida corretamente, com certeza ela será mantida pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque se lá está na fase laranja ou amarela e ele coloca na fase vermelha, vai haver uma enxurrada de ações judiciais contra ele, por parte de restaurantes, bares, comércio, etc. e tal. Agora, se isso vai permanecer lá no tribunal, se a decisão dele administrativa for uma decisão coerente, for uma decisão bem fundamentada, eu creio que ela permaneça lá no tribunal se houver algum recurso. O município pode impor as suas regras, né, doutor? Por exemplo, se o Edinho quisesse aqui, o Estado permite, mas Rio Preto não vai permitir academia, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ele pode, né? Pode, porque a decisão do Supremo, como eu fiz menção já, referendou essa questão, né, de que o município não pode, vamos assim dizer, dar a elasticidade a que o Estado colocou, certo? Mas poderá ser muito mais rigoroso. Agora, Rio Preto já era para estar, na semana passada, na fase laranja. Batemos na trave, por quê? Porque o Plano São Paulo, ele faz ele tem um índice de 2,5% para cima ou para baixo, que pode ser aplicado, que a gente chama de um índice político. Então, na semana passada, esse índice político foi aplicado em benefício do município, por isso que permanecemos essa semana no amarelo. Agora não, agora esse índice político foi para baixo. Portanto, indo para baixo, nós fomos para o laranja. E com muito maior razão, por quê? Porque, de uma certa forma, o Estado, grande parte do Estado de São Paulo, foi para o laranja. Sim. Mas isso é em decorrência do aumento das internações, da possibilidade de termos aqui, infelizmente, uma situação igual a Manaus. Esperamos que nós não tenhamos essa situação aqui em São José do Rio Preto. Nós precisamos o quê? Tomar e adotar medidas para que a gente não se transforme ou não transforme o nosso sistema de saúde num colapso. Por quê? Se houver um colapso, aí nós vamos ter que buscar alternativas que possivelmente a gente não consiga. Por quê? Porque outros locais estão todos sendo colapsados também, por não adotarem as medidas que nós estamos adotando agora. É compreensível que a população se sinta prejudicada, que os comerciantes se sintam prejudicados, que os donos de bares se sintam prejudicados. É compreensível? Sim, é compreensível, mas nós estamos numa situação mundial. Não é só no Brasil, não é só São José do Rio Preto, não é só o estado de São Paulo. Você verifica, por exemplo, Portugal, você verifica a Itália, por exemplo, apesar de ter iniciado lá a vacinação na Itália, em outros países, né, ela ainda não é, ou não será por hora, você está entendendo? O nosso, vamos assim dizer, alvará de soltura, né? Vamos usar um termo aí bem claro. Nosso alvará de soltura, que a gente possa fazer tudo que a gente queira fazer de novo, como se tivesse uma vida normal. Então, nós vamos ter que superar essa fase. Essa fase ainda não é totalmente crítica, mas ela sinaliza que pode haver um colapso. Até porque, agora, né, doutor, não mudou muita coisa. O que eu disse foi isso, até porque não mudou muita coisa. O senhor acha que isso é suficiente? A questão dos horários, a diminuição dos horários e tudo mais. Mas, na live da semana passada, não essa de hoje, o Comitê de São Paulo lá de contingência, que verifica essas fases, o Gabardo foi claro em dizer, né, que essas aglomerações em bares e restaurantes essa aglomeração provoca um aumento dos casos, entendeu? Então, que na verdade
ele estaria atacando essa situação, né? O próprio Comitê de São Paulo estaria atacando essa situação para minimizar esses impactos envolvendo a questão das aglomerações. Sim. O que nós precisamos, é lógico, é evidente, ter uma compreensão da própria sociedade da situação que hoje estamos passando, né? Inclusive, essa questão da vacina, que é uma coisa totalmente, sabe, dissociada da realidade, essa briga existente em quem vai vacinar primeiro, quem vai sair na foto em primeiro lugar vacinando alguém, governo federal, ou governo estadual, ou governo municipal, quem quer que seja. O que nós precisamos é ter a vacina, a disponibilização da vacina, que todos tomem a vacina, seja ela de qual nacionalidade for, né? E a gente espera que isso aconteça o mais breve e de forma a regularizar essa situação, né? Por quê? Porque com a vacinação a gente pode criar aquilo que todos os cientistas falam, né? O rebanho, a imunidade de rebanho. Isso é importante? E para que a gente possa voltar a uma regularidade na nossa vida, qual seja, voltar a fazer as atividades regulares ou normais que a gente tem feito ou fez até 2019, né? Inclusive o retorno dos próprios alunos com segurança nas escolas, que se propala aí a volta, o retorno a partir de 1 de fevereiro no estado de São Paulo e no município de Rio Preto. Tá certo, vamos torcer aí para dar tudo certo e também contar com o apoio da população, principalmente a turma aí mais jovem, né? Os jovens aí que não tem o bar para ir, mas aí aluga a chácara e aglomera todo mundo em chácara, compra bebida em serve festa. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência coletiva. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí, alguma ação que talvez o MP possa fazer, ou para tentar ser mais rigoroso, ou até para coibir aglomerações, eu sei que não é exatamente a função do Ministério Público, a Guarda Municipal tem feito isso com bastante presteza aí, mas, enfim, fica a palavra aí para o doutor Romani. Todas aquelas informações que vierem a respeito de festas clandestinas, elas devem ser direcionadas ao município e também devem ser direcionadas à Guarda Municipal, para que eles efetivamente tenham o trabalho de fiscalização, juntamente com o pessoal, os fiscais do município, sem contar que também temos na área da infância e juventude, que é também um tópico muito importante, os voluntários da infância, e os jornais noticiam todo final de semana festas que foram proibidas, né, por intervenção do pessoal da infância e juventude para proteger os menores que participam dessas festas ilegais e irregulares, né, tendo em vista o grande consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, portanto, nós temos que evitar hoje esse tipo de evento. Por quê? Porque, volto a enfatizar, a questão da aglomeração é a que mais gera casos na rede pública. Por quê? Não adianta dizer que você usa máscara, que você fica distante de alguém. Numa festa é impossível, com música, você conseguir conversar, porque a maior parte das pessoas tiram a máscara para você consegue fazer uma leitura labial do que a pessoa está falando. E aí a pessoa está bebendo, está fumando. Exatamente, ali, não tem como ficar de máscara. Ninguém inventou ainda uma máscara que tem um canudinho que pode enfiar e você beber com total segurança. Só faltava alguém, né, fabricar algo desse gênero. Aí a gente já vai acabar mesmo com relação... Não duvide do brasileiro, doutor. Aqui o pessoal faz de tudo, né? Então, doutor, obrigado, viu? De nada. Eu desejo aí para você um abraço, né? E também aproveitar que nós temos aí uma nova administração na Câmara Municipal. Quero parabenizar o presidente, que foi eleito legitimamente, né? Entendeu? O Pedro Roberto. E toda a nova mesa diretora da Câmara. E quero deixar aqui meus cumprimentos a todos, os vereadores também que foram eleitos e que assumiram, e que, se houver necessidade da colaboração do Ministério Público, eu sei que o Pedro Roberto está enfronhado aí com uma comissão tratando da questão da vacinação e tudo mais, que o Ministério Público, que a minha pessoa, que o Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui em São José do Rio Preto, está à disposição para trabalhar e ajudar no que for necessário. Maravilha, muito obrigado. Será transmitida a ele essa mensagem. Muito obrigado, doutor.
Bom, vamos dando sequência aqui, porque acabei de receber aqui até agora um pronunciamento, eu nem assisti ainda, do prefeito Edinho Araújo sobre a situação de Rio Preto aí. Eu sei que está na agulha ali, já passei para o Flávio, já baixamos o vídeo aqui. Vamos assistir aí o que disse o prefeito Edinho Araújo sobre a reclassificação de Rio Preto para a fase laranja e tudo isso que está acontecendo. Vamos ver. Lamento que Rio Preto e a região tenham regredido da fase amarela para a laranja no plano São Paulo. Todas as autoridades envolvidas no combate à Covid-19 alertavam para os efeitos das aglomerações de final de ano. O que estamos assistindo é exatamente o resultado do relaxamento, do não cumprimento das orientações preconizadas pelas autoridades sanitárias. A Prefeitura tem feito a sua parte. Ninguém ficou sem ter assistência. Todos foram assistidos. Agora, nessa segunda onda, estamos abrindo 40 novos leitos. 20 para UTI e 20 para enfermaria. Faço o apelo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos evitar a aglomeração, para que a situação não fuja do controle. A esperança é que nos próximos dias nós já teremos a vacinação e a Prefeitura está preparada para fazer esta imunização. Vamos lavar as mãos, usar máscara e evitar a aglomeração. Bom, tá, então é mais ou menos o que ele já tinha, o que o prefeito já tinha dito naquela nota divulgada pela sua assessoria aí, reforçando pedido para as pessoas evitarem aglomeração, né, gente? Lembrando ainda a questão de bar, de jovem, festa, às vezes o jovem não... Tá, parece já até clichê dizer isso, mas é sempre bom reforçar. Às vezes o adolescente, o jovem ali, o 30 anos, não vai... Isso quando não tem, mas normalmente não dá nada a doença. Mas daí você mora com seu pai, vai visitar seu avô, sua tia, você acaba levando a doença para ele, porque você às vezes não sente nada, mas você dá um abraço na tua mãe, você passa o vírus para ela e é aí que mora o problema. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, quebrar esse tema Covid. Vamos conferir a previsão do tempo aí com o professor Zé Mário de Andrade. Caiu uma forte chuva agora em Rio Preto, o tempo ficou escuro. Vamos ver o que o professor diz aí pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e um excelente ar para todos nós. Sexta-feira, 15 de janeiro, em São José do Rio Preto. Às 11 horas, no Aeroporto Estadual Professor Heriberto Manuel Reino, temperatura de 23 graus. Umidade relativa do ar em 78% e ventos do quadrante sudeste com velocidade de 7 km por hora. Qualidade do ar boa, sem irritações, sem restrições ao sistema respiratório humano. Os modelos meteorológicos indicam para a tarde a temperatura máxima de 27 graus. Nas últimas 24 horas, houve chuvas com volume acumulado de 2 milímetros, correspondentes a 2 litros de água por metro quadrado. A meteorologia prevê possibilidade de chuvas durante o dia com volume acumulado de até 17 milímetros, correspondentes a 17 litros de água por metro quadrado. No período da tarde, a umidade mínima deverá se manter acima do ideal de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sol nasceu por volta das 5 horas e 49 minutos e deverá se pôr por volta das 19 horas e 4 minutos. As autoridades sanitárias recomendam evitar as aglomerações, pois estamos na pandemia da Covid-19, doença que no Brasil já matou mais de 207 mil pessoas e que diariamente leva a óbito cerca de mais outras 1.000 pessoas. Prevenir é melhor que remediar.
Ok, gente. Bom, vamos voltar a falar de Covid aí. Como disse o Dr. Romani, a Câmara Municipal criou uma frente parlamentar contra a Covid, né? E essa frente aí, formada por vários vereadores, que tem como presidente o próprio presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, essa frente recebeu na manhã de hoje, desta sexta-feira, aqui no auditório da Câmara, o secretário de Saúde, o Denis Borim. O secretário foi convidado e foi chamado para dar explicações sobre as ações que estão sendo feitas no sentido de combater a pandemia aqui em Rio Preto, aqui na nossa cidade. Vamos conferir os detalhes aí de como foi essa oitiva com a jornalista Mariana Dyer, lembrando que ao longo da programação aí você confere a íntegra de toda essa reunião aí, teve mais de 1h30 de duração, mas vamos conferir o resumo aí na reportagem da Mariana Dyer. O secretário municipal de Saúde, Denis Borim, participou de reunião com vereadores no auditório da Câmara. O convite foi feito pela Frente Parlamentar de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19. Durante a reunião comandada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Roberto, o secretário foi questionado sobre o plano de ação do município no combate à doença. Ele ressaltou que a segunda onda já estava prevista e que a secretaria antecipou a aquisição de insumos necessários, tanto para o atendimento dos pacientes quanto para a vacinação. Sobre a preocupação com a ocupação hospitalar, o secretário anunciou a abertura de 40 novos leitos nas UBSs dos bairros Nova Esperança e Fraternidade. Com isso, o que acontece? A gente diminui o número de fluxo de pacientes para os hospitais e, com isso, quando você precisa de um paciente que está entrando, por exemplo, em insuficiência renal, ele é encaminhado ao hospital, onde provavelmente você vai ter vaga, porque aquele que não precisa de UTI, está sendo tratados nas unidades respiratórias. Questionado sobre a atual situação das unidades de saúde e dos profissionais que atuam no município, o secretário alertou para o desgaste psicológico dos que estão na linha de frente e que entre os desafios deste momento estão os recursos humanos para o combate da doença. Em relação ao número de óbitos em Rio Preto, o secretário apontou como justificativa o alto número de testes de Covid realizados em Rio Preto. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 debate ainda a volta às aulas, a situação dos usuários do transporte urbano e outros pontos de aglomeração, como as festas clandestinas. Ok, tá aí então, gente. E lembrando, se você quiser conferir a íntegra desse pronunciamento, dessa longa reunião aí com o secretário Denis, você confere ao longo da nossa programação, mas ela também está disponível ela vai passar agora, logo depois aqui do programa, a gente reprisa para você, acabando o programa aqui, mas também está disponível no nosso canal no YouTube. Procura lá TV Câmara Rio Preto no YouTube, procura lá na nossa playlist Coronavírus, tem tudo lá, tem todas as lives da Prefeitura, todos esses programas e todos esses debates aqui na Câmara envolvendo a Covid-19. Bom, mudar de assunto, o vereador João Paulo Rilo promoveu ontem um ato no Calçadão em defesa de vendedoras ambulantes que estariam ameaçadas aí de expulsão pela Prefeitura. Vamos conferir a reportagem e, na sequência, a gente conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que explica o que está acontecendo. Vamos lá. O vereador João Paulo Rilo promoveu o ato em defesa de vendedoras ambulantes do Calçadão de Rio Preto ameaçadas de despejo pela Prefeitura. O ato contou com o apoio de movimentos feministas. O vereador diz que fiscais da Prefeitura ameaçaram retirar as vendedoras após a conclusão das obras de revitalização do tradicional ponto comercial no centro de Rio Preto. Sensibilizamos outros movimentos, especialmente movimentos feministas, porque a luta começa com 3 trabalhadoras ambulantes que estão sendo ameaçadas, serem tiradas do seu local de trabalho, por uma justificativa de uma revitalização que não previu as pessoas quando foi pensado.
As mulheres dizem estar no local há cerca de 20 anos e que não se opõem em deixar o ponto onde estão atualmente, na esquina das ruas Tiradentes com General Glicério, desde que a Prefeitura apresente uma alternativa viável. Eu estou aqui no calçadão de Rio Preto, aqui nesse ponto há 20 anos. Mas eu trabalhei 5 anos junto com os camelô, entendeu? Depois eles me puseram para cá e aqui eu estou há 20 anos. Eu vendo acarajé, tapioca, tacacá, não tenho nenhum concorrente, entendeu? Custou para eu fazer esse ponto, porque eu vendo aqui ninguém conhecia. Graças a Deus agora já está conhecido e ele quer tirar nós daqui. Não diz que vai pavimentar a rua aqui, vai fazer estacionamento, parada de carro, e o que a gente quer é um lugar digno para trabalhar. Eu vendo raspadinho aqui no calçadão, desde 86 nós trabalhamos aqui. E a gente está lutando pela gente quer trabalhar, porque a gente paga aluguel, nós não tem renda, nós não recebemos renda nenhuma do governo. O que a gente ganha aqui é para comprar as coisas para comer de noite. Então, e eles estão querendo levar a gente para um lugar que não passa gente, não vai vender para quem lá? Você entendeu? A nossa luta é essa. Então nós estamos lutando, nós queremos trabalhar, viu, senhor Odinho? Nós precisamos trabalhar, porque nós temos conta para pagar. Ninguém, a hora que vem esse aluguel, ninguém espera. Ninguém sai de lá sem receber. Nós tem água, nós tem luz, nós tem tudo para pagar. E é isso que nós estamos lutando. O vereador diz que aguarda um posicionamento da Prefeitura para uma negociação amigável sobre o destino das ambulantes. O pedido é para que o governo dialogue com essas pessoas e encontre uma saída negociada, em que elas concordem. Essa é a indicação do mandato, dos movimentos. O governo precisa aprender a conversar com as pessoas. Não pode decidir o destino das pessoas sem consultá-las. Bom, tá aí, gente. Então, a reportagem, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, o Jorge Luiz de Souza, o secretário que está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, secretário? Ouve bem a gente? Oi, Alexandre, estou escutando muito bem, sim. Prazer falar com você novamente, todos os nossos amigos da TV Câmara. Maravilha, o prazer é nosso, secretário. Bom, vamos lá, vimos aí a reportagem, o pessoal fez um manifesto ali no calçadão, 3 ambulantes ali com problema. Queria dar a palavra para o senhor, fica à vontade, o que vai acontecer com essas pessoas. Aliás, o que está acontecendo ali, secretário? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso, né? Esse assunto. Quando a gente desenvolveu o projeto de revitalização da área central, muitos requisitos, né, foram levados em consideração. E como era uma demanda muito antiga, a gente tinha problema lá, você que é o frequentador da área central e todos aqueles que nos assistem viam, né? Problema de acessibilidade, segurança, o fluxo de emergencial de veículos, acessibilidade, iluminação, quer dizer, era uma série de problemas, drenagem urbana, né, que a gente não tinha, problema de captação de água de chuva, formavam-se aquelas poças em cima do calçadão de água. Então, tudo isso foi levado em consideração. E dentro dos requisitos do projeto, vários pedidos foram atendidos, principalmente no que diz respeito ao fluxo controlado de veículos, consequentemente com o estreitamento da via e o alargamento das calçadas, o passeio público, para atender a questão da acessibilidade e também dar mais segurança para aqueles que frequentam a área central. O que aconteceu foi que, desde a época da implantação do projeto, lá em fevereiro do ano passado, no primeiro momento em que a gente discutiu o projeto, a nossa equipe de agentes fiscais foi até essas pessoas e mostrou o projeto dizendo que, no futuro breve, eles teriam que ser removidos do local, por conta da própria concepção do projeto. Como eram 3 pessoas, e veio logo depois da pandemia, as obras se aceleraram, e aí, com o término das obras, o que se viu lá com essas pessoas é que elas estavam ocupando o passeio, dificultando um pouco o trânsito dos pedestres pelo passeio, e também a via em que eles estavam colocados, como o estreitamento ela é uma via que já tinha fluxo de veículos, eles acabaram ficando no meio da via, colocando em risco os próprios clientes, eles próprios e aqueles que estavam trafegando pelo local.
E desde outubro do ano passado, quando a gente estava funilando o término da obra, a gente conversou com eles novamente pela terceira vez, inclusive aqui na secretaria, não nos foi procurado, e nós informamos que eles teriam que sair do local para um outro local. E nós oferecemos ali, na mesma Tiradentes, esquina com a Coronel Espínola de Castro, a um quarteirão, né, para que eles se instalassem lá, num ponto mais seguro, ainda próximo do local onde eles trabalharam. Eles se manifestaram, dizendo que no local não tinha condição por conta do baixo fluxo de clientes, né, que eles tinham naquela esquina, e nos procuraram essa semana que passou para a gente fazer uma reestruturação disso, né? Como a gente tem que terminar a obra ainda com as paradas rápidas, ainda tem que fazer o restante do plantio de algumas árvores, instalação de grades de proteção ainda para os pedestres em alguns pontos do calçadão, da área central, eles tiveram que ser removidos e nós notificamos eles. Eles estiveram aqui na secretaria, fizeram as suas considerações e nós avaliamos um novo local para eles se instalarem, entendeu? Em detrimento daqueles que a gente tinha colocado como primeira opção. Isso foi feito, decidido isso ontem, em conversa com eles mesmo, né? A nossa equipe esteve presente. Foi uma decisão que, quando a gente está tomando decisões, Alexandre, muito criteriosas no que diz respeito ao respeito do espaço público, né? Que o espaço público ele é destinado para a população, para o uso da população, né? Que a população utilize ele da melhor forma possível. Isso foi a concepção do projeto. Então, nós confirmamos com a Secretaria de Obras, né? Que é a gestora do calçadão no que diz respeito à obra, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e a Secretaria de Trânsito. Por quê? É um conglomerado de situações que você tem que avaliar quando você faz uma remoção dessa, quando você faz uma alteração dessa. E aí a gente chegou à conclusão que o melhor local para que houvesse essa remoção fosse ali na própria Tiradentes, na rua Tiradentes, quase esquina com a Voluntária de São Paulo. Ali tem uma área de estacionamento que é um recuo ali de frente da catedral, bem de frente do ponto de táxi, ali na Tiradentes, né? E ali foi o local que nós achamos por bem, que melhor se encaixaria, que não colocaria eles em risco, que não atrapalharia o fluxo de veículos que ali a Marechal, naquele trechinho da Tiradentes ainda tem lá um carga e descarga para fazer, e o próprio fluxo de táxis, né? E também não atrapalharia os pedestres, porque ali tem um recuo razoável e que não poderia atrapalhar a circulação de pessoas que vão naquele trecho. Então foi isso que aconteceu, nós sempre tivemos isso em mente, essa definição de local planejado, toda a obra, todo o entorno ali do calçadão ali foi muito bem pensado com relação ao impacto que ele teria não só nos trabalhadores ambulantes, mas na população em geral, como por exemplo a questão da carga e descarga para os lojistas, o estacionamento rápido para as pessoas com deficiência, as pessoas que moram ali na área central, ali tem bastante pessoas, tem prédios residenciais, quer dizer, é uma região completamente homogênea, com várias facetas, e é difícil mesmo você fazer uma conciliação de todos esses, mas nós conseguimos e chegamos a um bom termo. Então, todo o planejamento foi feito e essas questões são pontuais, né? Eu não considero isso um problema, e que foi totalmente resolvido sem nenhum tipo de impacto negativo, seja para qualquer pessoa, seja para o pessoal que já trabalhava ali há muito tempo, seja para a população e para a própria administração pública. Muito bom, tá tudo certo então, tá resolvido com as 3 ambulantes lá, elas vão então para Tiradentes com o Coronel? Tiradentes, quase esquina com a Voluntários de São Paulo. Voluntários, isso. Isso foi tudo equacionado. A partir do dia 18, a gente vai preparar o local lá, tem que fazer uma sinalização que o trânsito está preparando. Elas vão ocupar durante o dia e à noite fica livre para estacionamento, como é lá hoje, entendeu? Então, sim, foi tudo adequado, foi tudo equalizado, sem maiores problemas, é só uma questão de sentar e conversar, e isso foi feito com maior tranquilidade. Muito bom. Secretário, ainda falando do calçadão, essa etapa concluída dessa segunda revitalização, faltam alguns detalhes. O que mais que vai ser feito ali? Quais os planos do desenvolvimento aí para o calçadão? Outro dia eu até falei com o pessoal da CIRP, disse que vai ter uma padronização de cadeira, de bar, de
de guarda-sóis e também a possibilidade agora do comércio, hora que tudo isso passar da pandemia, claro, ficar aberto à noite. Quais são os planos aí para o calçadão, aproveitando a participação do senhor aí? Bom, Alexandre, a gente tem já esse projeto pronto, que são etapas de implantação. Primeiro a gente tinha que fazer a revitalização física do local e agora a gente vai conseguir fazer a ocupação melhor do espaço, né? Inclusive ordenar o espaço. Eu acho que o calçadão é uma área central, um lugar privilegiado e merece todo o carinho e cuidado da administração pública, bem como dos lojistas também. Eles têm que entender que várias benfeitorias e melhorias foram feitas para poder dar sustentabilidade nos negócios deles e precisa de alguma organização no que diz respeito ao espaço. Com relação a isso que você mencionou, a gente já tem um decreto lá pronto, o prefeito está na mão do prefeito para poder assinar esse decreto, que reorganiza os espaços com mesas e cadeiras. A gente está padronizando com a questão dos guarda-sóis, para deixar um conforto térmico para aqueles que frequentam a área central e também para o próprio empresário que explora essa atividade lá no centro, né? Então, isso são as consequências agora, logo após o término dessa questão física, que falta pouco ali, são algumas árvores que a gente tem que plantar nessas paradas rápidas e tem aí ainda as lixeiras que serão instaladas muito em breve, junto com a finalização do guarda-corpo, a sinalização do trânsito, que agora, conforme também foi uma solicitação dos lojistas, uma parte do dia ele vai estar impedido em algumas ruas. E aí, então, a gente está terminando a sinalização de trânsito, porque logo após o término do expediente comercial, o fluxo de veículos vai continuar normalmente, como era agora, com as vias definidas, né, com sinalização. Então, tudo isso está na fase final. A gente espera até o final de janeiro agora que tudo isso esteja concluído e para a gente poder implantar já no início de fevereiro, logo depois do carnaval, e dependendo da nossa situação também sanitária. Sem dúvida. E o comércio à noite, isso está nos planos também? A flexibilização do horário aí? Ou isso depende de cada empresário? Isso é uma questão que já foi discutida, debatida recentemente, né? Há a possibilidade da extensão do horário, conforme foi aprovado no Código de Posturas, né? Com aquelas ressalvas e emendas que foram feitas. Uhum. Então, a gente vai trabalhar para isso. A gente só precisa no melhor momento, que é a gente resolver essa questão sanitária mesmo. A gente tem uma definição de um horizonte, de como uma estabilização no contágio da doença, um arrefecimento dessa curva aí, né? Então, para a gente poder implantar esses projetos que vão ser cruciais para essa sustentabilidade do calçadão ao longo do tempo. Secretário, para finalizar, falando nisso aí do sanitário, hoje Rio Preto regrediu para a fase laranja. Na questão do comércio, muda muita coisa? Parece que não muda muita coisa, né? Acho que é mais bar mesmo que é atingido, é isso? Exatamente. Diferentemente de como foi a fase amarela lá, a fase laranja no início, né, do Plano São Paulo, que era muito mais restritivo, né, com 4 horas diárias. Agora a gente está com uma extensão de 8 horas, o que alivia bastante o empresário. A questão, o que é fundamental foi o que você disse, só os bares que vão ter dificuldade de fazer o atendimento presencial, né? Também tem a restrição de horário, terminar às 20 horas todo o atendimento presencial, ficando só o delivery, né, para ser feito após esse horário. Então, são questões assim que, em comparação à primeira fase laranja, que nós fizemos por muito tempo, a situação é um pouco mais confortável hoje para que o empresário possa desenvolver as atividades. Tá certo, não é ideal, né, deixar mais é o que nós temos hoje, temos que respeitar todos os protocolos, chamar a atenção para que o empresário sempre respeitou as regras sanitárias, sempre respeitou todas as normativas e decretos que o município e o estado definiram. O que a gente teve aí, você viu, foi um assombro aí de festas clandestinas, com várias pessoas participando, sem tomando o menor cuidado com relação ao isolamento, né? E a consequência chega, é inevitável. Infelizmente, por algumas questões dessas, a gente tem que retroceder um pouco, mas é para dar muito lá na frente. Tenho certeza que a gente vai sair dessa mais forte ainda. Sem dúvida. Pois é, por causa de alguns, a sociedade inteira paga o preço. Secretário, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí.
Não, eu agradeço mais uma vez a oportunidade para poder esclarecer essas questões que são aparentemente controversas, mas elas sempre foram tratadas com muito respeito e carinho para todas as pessoas que estão envolvidas. E nós chegamos assim num acordo aí, numa questão de solução, sem maiores entraves, sem nenhuma paixão. Tá certo. Obrigado, viu, secretário? Grande abraço. Eu que agradeço, Alexandre. Até mais. Bom, tá aí então. Obrigado ao secretário Jorge Luiz de Souza. Tá esclarecida a questão do calçadão. Tomara que dê tudo certo para as 3 ambulantes lá. Lembrando que tudo isso está sendo feito porque elas estão lá há muitos anos, né? Mais de 2 décadas. Então tem aí um lance, direito adquirido, mas não está aberto para qualquer um, não é para o centro de Rio Preto voltar a ser aquele shopping azul que era uns anos atrás aí, ninguém quer isso. Bom, é isso aí, gente, e assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta sexta-feira. Teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, o GC da Renata Arantes e a operação do áudio do Flávio Furlaneto. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e a gente volta amanhã, segunda-feira, às 4 horas da tarde, com mais informações para você. Lembrando que na sequência, agora grudadinho aqui, se acompanha a oitiva do secretário de Saúde, Aldênis Borinho. Eu até esqueci de comentar um negócio aí que está pegando bastante. O vereador João Paulo Rilo, em certo momento aí da reunião, questionou o secretário sobre uma campanha veiculada pela Prefeitura no final do ano passado, dizendo que Rio Preto estava vencendo a Covid. O secretário disse que não sabia, não foi consultado, não tinha conhecimento e não faria isso. Então, isso aí está dando bastante repercussão aí nas redes sociais, mas se acompanha na íntegra aí na sequência, ok? Um grande abraço a todos e até segunda. Bom final de semana.